Nós estamos aqui, ó, cavando poço. Porque é essa água que vai alimentar a nossa sede. É essa água que vai nos fortalecer até que o Senhor volte. Aí Jesus apresenta a água e ela diz, eu quero dessa água. Tudo bem. Só que tem um porém aqui. Aí Jesus começa agora a criar uma situação em que ela expõe a sua vida. Jesus diz assim, cadê o teu marido? Olha como Jesus fez com que ela expôsse de uma forma, sem ser constrangedor para ela, o pecado que estava naquela mulher. Por quê? Porque, irmãos, para ser um adorador, daquela forma jamais seria um verdadeiro adorador. Aí Jesus vai nos tratar nesta tarde como é que a gente vai ser um verdadeiro adorador. E ele começou ensinando a samaritana. Aí ele começa a dizer, quer dar água? Eu tenho para dar. Mas vem cá. Traz o teu marido aqui. Cadê o teu marido? Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí o Jesus foi olhar e disse assim, falaste muito bem, não tens marido. Porque tu tivesse 5. E nenhum desses 5 foi teu. E esse que tu está agora também não é teu. O 6º marido, já estava com o 6º. Tivesse 5. E esse que tu estás agora não é teu marido. Ó, entenda o que o Senhor quer tratar nessa tarde, irmãos. Entendeu? Ele está mostrando como é que eu faço para ser um verdadeiro adorador. E a gente vai chegar lá para a gente entender. Aí ela confessou o pecado, né? Você já viu um verdadeiro adorador estar numa prática de adultério? De prostituição? Essa mulher, ela estava em adultério. Aliás, eu não sei se era em adultério, ela estava em prostituição, porque ela estava ela estava com o 6º homem. E o que ela tinha não era dela, certamente era marido de outra, era assim. Ela estava com um marido que não era dela. Aí Jesus disse, disseste bem, tu não tem marido. Porque tivesse 5. E o que tu tem agora não é teu. Aí a mulher, imagina o bafo daquela mulher. Eu acredito que aquela mulher, ela deu uma parada. Aí ela disse, eu vejo que tu és profeta. Por quê? Ela nunca tinha visto aquele homem Jesus ali. E aquele homem revelou coisas da vida dela que só ele sabia, que só ela sabia. Aí ela diz, verdade, vejo que tu és profeta. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí o que a mulher faz? A mulher vai, anuncia lá o povo e conta o que aconteceu com ela. Que conheceu um homem lá no poço e que esse homem revelou a história dela. Aí quando, nesse trajeto todo, nesse processo todo, ela entendeu que aquele homem era o Messias, era eu acho que é o ventilador que está ressecando aqui. Mas deixa, porque está quente, né, para vocês. Ela entendeu com aquelas palavras, irmãos, que ela estava diante ali do Messias. Por quê? Não, eu tenho minha água. A minha água está aqui no cantinho, por gentileza, viu? Irmãos, aí o que ela quis dizer com isso, irmão? Porque, aleluias, ela quis falar, irmãos, que estava diante de um homem diferente. Aleluia. Não pode deixar, irmão. Vai fazer calor para vocês. Diante de um homem diferente. E foi esse homem que mudou a vida daquela mulher. Glória a Deus. Aí aquela mulher, antes de conhecer Jesus, ela era uma pessoa qualquer. Ela não era adoradora. Ela conhecia Jesus, irmão, já. Mas de ouvir falar. Porque ela disse, os meus pais adoravam aqui. E lá na frente ela vai dizer que, olha, eu reconheço não pelo que tu falaste, mas porque eu já ouvi falar. Ela já tinha ouvido falar desse Messias, desse Jesus. Então a ficha daquela mulher caiu. Então, ela ouvia, era uma mulher religiosa, conhecia a palavra, mas não vivia a palavra. Porque ela estava em pecado. Então, irmão, não tem condição da gente ser adorador verdadeiro
verdadeiro adorador se a gente está em pecado. Quando ele diz assim, ó, que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Se eu estou em pecado, eu não estou em verdade. Não é verdade? Então, para eu ser um verdadeiro adorador,